Quantos vieram servir o Senhor aqui? Quantos vieram adorar o Senhor? Você não veio aqui por causa de mim. Você não veio por causa da placa da igreja. Você veio por causa que Jesus está na casa. Porque Jesus é a pessoa mais importante aqui neste culto. É a única que deve ser adorado, engrandecido, exaltado, acima de todas as coisas. E a Bíblia diz: quem tem fôlego, louve ao Senhor. Então você vai fazer isto agora com força e com fé, com a sua voz de trovão, voz profética. Então lá, primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 5. Vamos lá, 1, 2, 3. Nele não existe trevas, nele não existe escuridão, nele não existe apagão. Quantos crerem na palavra do Senhor? Então coloque a Bíblia no seu assento, ou o celular no seu bolso, e você pode aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, aproveita para glorificar a Deus. Pode se assentar. Deus me deu esta mensagem conversando com meu amigo Steve. Pagou uma pizza para mim sexta-feira. Obrigado. Tava boa a pizza, viu? E aí ele estava falando sobre luz. Entramos numa conversa sobre luz. E falamos de refletores, luzes. E aí a conversa vai indo até a pizza ficar pronta. E aí ele disse sobre um sensor, que hoje você compra esse sensor aqui, que é já de encaixar no bocal, coloca a lâmpada, aí você chega perto, ela acende sozinha. Ela acende, você sai, ela apaga, acende. Se tiver gente no ambiente, ela acende e apaga. Se não tiver gente no ambiente, ela vai apagar. E se tiver gente no ambiente, ela acende. E eu falei: que mistério é esse, Jesus? E fui para casa. E até disse para ele: eu tenho um aparelho lá. Ele falou assim: eu vou te dar esse aparelho. Eu não estou usando. Eu comprei, mas eu não estou usando. E até usei ele ali na escada, mas muitas vezes as irmãs esqueciam que tinha sensor, ia lá e metia o dedo no interruptor, acendia, apagava, e não pode, você tem que deixar ele acender sozinho. E aí Deus falou comigo, porque muitas pessoas estão vivendo assim, num sensor, chega perto dela, ela acende, quando apaga, acende, apaga, acende. Até quando você vai continuar assim? Acende, apaga, acende, apaga. Se o irmão orar por mim, acende. Se não orar, eu apago. Se me buscar, eu acendo. Se não me buscar, eu não acendo. Se alguém revelar alguma coisa, eu estou aceso. Se não revelar, porque nós não podemos ser como um sensor, só acender quando alguém traz alguma coisa ou revelação. Nós precisamos estar aceso continuamente. Não é como a luz da igreja, que nós vamos embora, precisamos apagar. O cristão não é luz de igreja que acende e apaga. O cristão é uma luz que quando ele sai da igreja, ele continua aceso, e ele tem que permanecer aceso. Ele não pode se apagar. É interessante que no Levítico capítulo 6, verso 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus deu uma ordem a Moisés, que a menorá não se apague, que esteja sempre de prontidão alguém, Moisés, para que a menorá mantenha-se acesa. A menorá nós conhecemos que é esta aqui, ó, representa os 7 Espíritos de Deus. Deus disse a Moisés: isso não pode se apagar, tem que se manter aceso. A sua vida com Deus tem que estar acesa. Então, bom, eu cumpri aqui o meu compromisso. Tome.
Só que a sua vida não pode ser um sensor, acende e apaga. Tem que manter aceso, como a minha também, como a sua também, como a nossa também. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? E aí é onde eu cheguei na mensagem, viu, Steve? Você me ajudou. Você foi o canal da mensagem. Porque chegamos a um tema aqui nesta manhã sobre fé inabalável. Fé inabalável. Uma fé que te leva mais adiante. Uma fé que move você a não olhar para as circunstâncias. Na sexta-feira aqui eu preguei sobre a questão de Zaqueu. Lucas capítulo de número 19. Aonde Zaqueu, ele foi e se adiantou. Irmão, eu disse aqui, fiz um comentário. Rico não fica subindo em cima de árvore. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem rico, se vestia de belas vestes, porque ele gostava de se amostrar na cidade, onde todo mundo, ele era um judeu contratado por Roma para cobrar impostos. Imagine este homem vestido de linho puro, finíssimo, subir numa árvore. Queridos, você já foi num parque? Quem já subiu em árvore aqui? Vamos pegar aqui alguns irmãos que estão de terno e gravata. Subiria numa árvore agora de terno e gravata? Ninguém faz isso. Se você vê um cara em cima de uma árvore de terno e gravata, você fala, esse cara é louco. Quando eu estava correndo no parque de sapato social, correndo de sapato social, de roupa social, num parque, o cara fala, é louco mesmo. Porque ninguém corre de social num parque, irmão. Você tem que ter uma roupa para correr. É verdade ou não é? Aí você vê um camarada lá de sapato social correndo de social, fala assim, esse cara é louco. Um cara bem vestido como Zaqueu. Quando bater os olhos, Jesus chama ele e fala, quem é esse cara? Vestido da forma que está, subindo uma árvore. É porque precisava de Jesus, porque o dinheiro não era a solução para ele. Ele tinha o dinheiro, ele tinha uma boa casa, ele tinha fama, ele tinha estrutura, ele tinha condições, mas o dinheiro deixava um vazio na alma dele. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o vazio da alma dele saiu e ele foi completo, preenchido pela presença do Senhor. Querido, você pode ter status, você pode ter uma boa casa, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, mas o único que consegue preencher o homem por completo ainda continua sendo Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos e dependemos dele. Sem ele nós não somos nada. Ele é o único que completa o homem. Ele é o único que completa o homem. Tem muitas pessoas com grandes realizações, está formado, tem faculdade, bom emprego, mas continua um vazio dentro das suas almas. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem gente que prega, tem gente que fala, mas ainda continua um vazio. Tem gente que faz obras sociais, tem gente que faz um monte de coisa, mas ainda existe um vazio dentro de pessoas. Porque verdadeiramente o único que pode preencher, tirar a escuridão, trazer a vida do homem, a vida de verdade, essa pessoa é Jesus. Você não vai encontrar outra pessoa, nem um pastor, nem no bispo, nem no apóstolo, nem no semideus, nem quem seja levantado com os cargos eclesiásticos nesta terra. Você não encontra no homem o que você só pode encontrar em Jesus. Zaqueu percebeu que ele não encontrava em ninguém o que ele encontrou aquele dia. Aquele dia foi marcante na vida dele. O cara que trabalhou a vida toda pelo dinheiro, o cara que se corrompeu pelo dinheiro, e percebemos que num piscar de olhos ele estava numa árvore. Jesus chamou o nome dele e disse, eu quero pousar, eu quero me hospedar na sua casa. E aí as pessoas dizem, aí é o pecador. Se Jesus fosse santo mesmo, não entrava na casa do pecador.
Jesus veio para salvar as ovelhas, os filhos de Abraão. E quando Jesus decreta isso, as pessoas ficam furiosas, porque a pessoa fala assim: aquele não merece. Quem somos nós para dizer quem não merece? Jesus, ele veio para salvar o pecador. Só que a questão aqui nesta manhã não é isto. A questão nesta manhã é sobre questão de vida com Deus e fé. João aqui, nós conhecemos que ele é o apóstolo a qual Jesus escolheu e chamou. E nós percebemos aqui, eu quero fazer uma citação aqui e conjecturar. Veja comigo aqui no livro de Mateus, deixe marcado aí, e vamos comigo ali no livro de Mateus, capítulo de número 4. Porque Deus me levou até João, sendo que João era um discípulo como os demais, mas me chama a atenção aqui que esse mesmo discípulo de Jesus, ele é um cara diferenciado, e nós precisamos ser discípulos diferenciados na nossa casa, na nossa família, com todas as dificuldades e lutas e adversidade. Mateus capítulo de número 4, e vou ler o verso de número 21 e 22. Mateus 4, 21 e 22. Indo um pouco mais longe, quem é esta pessoa que foi um pouco mais longe? Jesus. E viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, estavam num barco em companhia de Zebedeu, seu pai, consertando as redes. O que eles estavam fazendo? Consertando as redes. Abro aspas. Só se conserta a rede primeiro, porque se você teve uma pescaria ou não teve uma pescaria e houve avaria na rede, então de repente você, dentro de um mar, você puxou a rede e houve avaria, pegou em algum lugar, ela rasgou e ela precisava ser consertada para a próxima pesca. Então a palavra do Senhor diz que eles estavam consertando as redes. Quando viu Jesus, ele chamou. Verso 22. Eles, deixando imediatamente o que? O barco, seu pai, e o seguiram. Então esses dois irmãos, Tiago e João, a palavra do Senhor diz que eles estavam com o seu pai. Então, provavelmente, não se conserta a rede dentro do mar, a não ser se é preciso, quando você puxa e não vem nada. Aí você faz o conserto para continuar pescando. Mas quando você puxa a rede e tem uma pescaria maravilhosa, aí você tira os peixes e vê as varias da rede. Então, pescando ou não, a rede tem que ser vistoriada se está intacta para a próxima pescaria. Então a palavra do Senhor diz que Jesus anda pela praia e encontra essas três pessoas: Tiago, João, seu irmão, e Zebedeu, seu pai. E eles estão ali consertando as redes, trabalhando com seu pai. Quando Jesus se aproxima deles e chama eles, imediatamente eles deixaram o barco, as redes que estavam consertando, e deixaram também o seu pai, como deixou o pai na mão. Algumas pessoas dirão: o cara deixou o pai na mão. Não. Naquele exato momento, o pai dele percebeu que aquilo que eles estavam já dizendo, que o Messias, o Filho de Deus, viria para Israel, que chegaria o Salvador da humanidade. Então quando eles bateram os olhos e ouviram, ele falou: esse cara, esse Jesus, esse mestre, esse rabino, ele é quem ele é. Eles enxergaram a luz em Jesus. Eles enxergaram Jesus como as pessoas da igreja
precisa enxergar Jesus. Tem muita gente dentro da igreja chegando Jesus como se fosse um religioso, na religiosidade, um cristão aprimorado de uma religiosidade. Ele é aquele que veio do mundo, entrou na igreja, mas continua com as práticas do mundo, continua vivendo o mundo, continua com as coisas do mundo. Então ele é só um aprimorado dentro de uma igreja. Ele pode estar falando, pode estar cantando, pode estar pregando, pode estar frequentando, mas se não houver transformação, é só um religioso aprimorado. Ele é um religioso aprimorado. Muitas vezes até fala bonito, até gosta de estar na igreja, gosta de estar no ambiente aprimorado. E nós precisamos sair da religiosidade e ver como Jesus ele é. Jesus como ele é. Jesus não é um caminho fácil. Veja Jesus como ele é. O chamado é forte, a luta é grande, e nele não promete que você e eu teremos um caminho bem suave. Ele diz: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, a porta é estreita. Ele não promete caminho. O que é suave é viver uma vida com Cristo, mas ele não promete que é fácil. Então eles pegaram, abriram mão, renunciaram à rede, o barco, abriram mão de si mesmo para seguir Jesus. Aí você entende que uma pessoa assim, ela teve um verdadeiro encontro com Jesus. Ela não é apegada a nada, nada. Ela não tem limite, ela não é apegada a nada, ela não é agarrada a nada. A única coisa que prende ela é Jesus. O compromisso dela é com Deus, é com Jesus. Nada, nada. O bem não prende ela, a casa não prende ela, nada prende ela. Daquele exato momento, não que eles estavam rejeitando o pai dele. Os dois não estavam filhos, dois filhos rejeitando o pai. Eles entenderam que eles precisavam, que é mais importante que o pai, mais importante que a mãe, mais importante que o emprego, mais importante que o dinheiro, mais importante que todas as coisas é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais importante que qualquer problema que eu esteja enfrentando é a pessoa de Jesus Cristo, o seu senhorio. Eu tenho que chegar como ele é, porque eu preciso dele, eu necessito dele. Então naquele exato momento, eles deixaram tudo e passaram a seguir Jesus. Irmão, deixar não é fácil. Deixar o mundo e as coisas do mundo não é fácil, porque o mundo tem mais atrativo do que a igreja. O mundo chama mais atenção. Mateus capítulo de número 4, o que Satanás fez? Subiu e disse para Jesus no pináculo do templo: tudo isso te darei. O que ele estava mostrando? O glamour da terra. Levou Jesus: tudo isso eu vou te dar, mas eu só quero uma coisa sua, que você se proste e me adore. Pediu muita coisa? Não, era só Jesus pegar, dobrar os joelhos e dizer para o tentador: pronto, você quer ser adorado? Então vou te adorar, vou me prostrar. E quantas pessoas estão prostradas diante do mundo e do seu esplendor e da sua glória? Jesus não se prostrou naquele dia de provação, de luta. A gente tem que entender que a única pessoa que nós devemos se prostrar é aos pés de Jesus. Nos pés de ninguém nós devemos se prostrar. Nós não devemos se prostrar aos outros, se humilhar. Não devemos se humilhar o nosso espírito. A Bíblia diz que aquele que humilha a si mesmo. A gente não tem que mendigar para o mundo.
Nós servimos o dono de todas as coisas. Nós não temos que mendigar nada, nós temos que confiar no propósito, no plano que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para a nossa família. E se nós dobrarmos o nosso joelho, é para dizer: Senhor, salva o meu casamento, salva os meus filhos, salva os meus netos, salva a minha família. Porque ainda que o mundo queira a minha família, ainda que a minha família está no clamor desta terra, todavia eu estou de joelho dobrado para que eles também venham se render ao Senhor, que é o único e suficiente Salvador e que traz a vida eterna para a humanidade. Jesus, você acha que se Ele dobrasse os joelhos aquele dia, quando o tentador disse: olha, tudo isso te darei se prostrares e me adorares? O mundo é uma ilusão. Jesus viu que o diabo estava apontando uma ilusão. Jesus venceu não como Deus, mas como homem. Querido, o mundo é uma ilusão. A Bíblia diz que o mundo e a sua concupiscência ela passa, mas aquilo que é do Senhor não passa. Mateus 24:35 diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Meu filho estava ontem questionando a questão de Israel, da guerra que está para estourar em Israel. Eu falei: quando você está prostrado ao mundo, você sofre consequência. Mas quando você está prostrado ao Senhor Jesus, ainda que venham as lutas, Deus, Ele é a sua proteção. A palavra do Senhor diz que quando Moisés levantou a mão, o povo de Israel prevaleceu. Quando ele baixou a guarda, o povo de Israel perdia. Se você quer um casamento, uma família estruturada, você tem que manter-se de pé. Você não pode se prostrar a este mundo. E se você tiver que se prostrar nos pés do Senhor e dizer: Senhor, não há força em mim mais, mas no Senhor eu tenho toda a força que eu preciso, porque eu sei que eu posso todas as coisas no Senhor que me fortalece. Mas Isaías diz: aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Então nós temos que estar de prontidão, uma fé inabalável. Então quando ele decidiu ir, é porque ele tinha certeza do chamado, da vida dele com Deus. A vida não é para obreiro, a vida de Deus é com todos nós. Você não pode olhar para o obreiro e achar que o obreiro tem que ter só a vida com Deus. É ele que tem que ter a vida com Deus. Você também. A igreja precisa ter uma vida com Deus. O obreiro está aqui para ajudar e cooperar na obra. Mas o seu dia a dia, se você não tiver uma vida com Deus, ou você vence o urso e o leão, ou ele mata você. Ou você vence o diabo, irmão. O único que está 24 horas com você não sou eu. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas você tem que acreditar nisso. Não, já deu certo. Deus é comigo. As portas se abrirão. O milagre vai acontecer. Meu casamento será salvo. Essa situação vai mudar. Deus vai curar. Deus vai entrar com providência. Deus vai libertar este homem. Deus vai libertar esta mulher. Deus vai libertar o meu filho. Deus vai libertar as pessoas. Eu estava na padaria, eu fui ali na padaria ali em cima, e um rapaz disse: o senhor pode comprar um pão para mim? Eu falei: tudo bem. Eu entrei na padaria, peguei um pão de frios, comprei para ele, e eu disse para ele assim: olha aqui para mim, esse pão hoje, ele está saciando a sua fome carnal, mas olha dentro dos meus olhos, o que você precisa é se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender, rapaz. Sabe que ele começou a chorar e diz: eu preciso mesmo me arrepender, porque eu estou seguindo um caminho que eu não deveria seguir. Ele falou: vou amanhã para a igreja para me arrepender do meu pecado.
Mais adiante, quando eu fui entrar no carro, veio um rapaz, me abordou e disse: o senhor pode me ajudar a comprar um remédio? Eu falei: não tem, é o que eu tinha, eu dei pro rapaz ali. Ele falou: não, é que eu estou com uma doença. Eu falei: que doença você está? Ele falou: estou com câncer. E eu falei: rapaz, olha aqui para mim. O que você precisa é se arrepender e voltar para Jesus. Sabe o que ele virou para mim? Eu sou pastor. Eu cuido de três casas de recuperação. Eu falei: tá bom, querido, Deus abençoe. Enquanto o garoto lá disse: eu preciso me arrepender. Tem muito crente com soberba no coração. Deus está falando: arrependa-te, volta para mim, vive uma vida para mim. E tem gente querendo bater no peito e está totalmente vazio por dentro. Tem pregadores vazios por dentro, só com letra, só com palavra. Tem crente só com letra, com palavra, e o vazio continua. Sabe por quê? Porque para viver uma vida com Cristo, você tem que renunciar. Para viver uma vida com Cristo é um preço a pagar. Para viver uma vida com Cristo é arrependimento, é santidade, é compromisso, é vida com Deus, é renúncia. É acertar o caminho que eu preciso acertar, é consertar as minhas redes. E cantar abaixurene calamandagarachai. Este João assume um chamado de Deus em sua vida, sem nenhuma garantia do que ele ia ganhar ou receber. Não espere garantia de homens. Faça o que você tem que fazer para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. A única garantia que eu tenho, irmão, é que Jesus prometeu para mim a vida eterna, e eu vou lutar até o final por ela, custe o que custar. Eu lembro como se fosse hoje, porque muitas vezes a pessoa pergunta: qual é o seu sucesso? Porque o senhor está de pé com todo esse tempo de cristão, não olha para a direita nem para a esquerda. Sabe qual é o meu sucesso? Eu digo para a pessoa, eu digo para os pastores: o sucesso do meu casamento, da minha família, dos meus filhos. Eu digo: uma vida de renúncia todos os dias. Quando eu saía lá do Carvalho, conhece Carvalho? Avenida dos Campanella, Praça dos Professores. Não, só algumas pessoas conhecem. Avenida dos Campanella tu conhece, principal. Quando eu saía daquele lugar, daquela região, para vir a congregar, buscar o Senhor, 1h50 de caminhada. Eu falei: Deus, eu vou parar. Deus fala: vai parar por quê? Seu mole. Claramente. Continue. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Quem você quer alcançar? Acredite no que eu tenho na sua vida. E um dia eu estava vindo para a igreja, e quem ia pregar a palavra? Eu. Aí eu subi na Pires do Rio. Antiga, é só para mim que eu sou antigo. Eu sou antigo. Quando você subia a Pires do Rio, aí tinha um viaduto Cabos Mendes. Ele atravessava da Pires do Rio sentido Planalto, Hospital Planalto. Então eu atravessava, porque o trem passava embaixo, a linha de trem, e eu atravessando. Quando eu estou do outro lado, para descer para o 15, para chegar até a porteira. Quem lembra da porteira? Só eu lembro da porteira, que é da minha época. E quando chegava na porteira, cheguei perto da porteira, o céu abriu. Que maravilha! O céu abriu, diga glória a Deus. Caiu a chuva. E começou a chover. E aí que eu pensei: eu não posso chegar a pé na igreja todo molhado. Aí eu peguei o terno, virei ele ao contrário. Aí tem essa parte que é meio plástica, sei lá, que tecido que é esse. Virei ao contrário e coloquei o terno do lado dos avessos. E aí eu estou andando, caminhando.
Cheguei no culto, quando cheguei ali perto subi por trás, quando eu cheguei ali perto da feira de sábado, quem conhece a feira de sábado aqui? Cheguei ali perto da feira de sábado, eu peguei e voltei o terno todo molhado para dentro. Aí parecia que eu desci do ponto de ônibus, tudo sequinho. E aí Deus falou assim: você vai pregar esta palavra hoje. E aí eu subi, terminou, eu pregando a palavra de Deus. Eu disse: irmão, o céu abriu e a glória de Deus se manifestou. Os irmãos, feita, não sabe nada, inocente. Porque é fácil pregar, falar para as pessoas quando está tudo bem com você, quando as coisas estão favoráveis, quando o vento está soprando a seu favor, quando você tem um dinheiro na conta, quando você tem a gasolina, quando você tem um carro, quando você tem uma cama, quando você tem alguma coisa. Mas o difícil é permanecer quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está na adversidade, quando o vento contrário bate no teu barco e a água entra água, e você vai dizer: Senhor, socorre-me. É para isso que Jesus está aqui nesta manhã, para nos socorrer e dizer para você: não tema as águas que estão entrando no barco, eu estou no teu barco. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no livro de Atos dos Apóstolos, abra comigo, capítulo de número 12, verso 1. E por aquele mesmo tempo Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de quem? Irmão de João. Aquele Tiago que estava com o seu pai, aquele Tiago que estava com seu irmão, agora está fazendo a obra de Deus, e diante dos olhos do seu irmão ele é morto à espada. Perdeu o irmão, está numa jornada terrível. Parece que é um momento de trevas para ele, mas é um momento de luz, é de lucidão, é saber que ele está cumprindo toda a carreira de Cristo em sua vida. Porque com Jesus você parece que perde, com Jesus você não perde, você ganha. E aí ele vê aquele irmãozinho dele, aquele irmão que era pescador com ele, aquele irmão que cresceu com ele, aquele irmão que estava ao lado do pai. Talvez ele disse: eu me arrependo, eu me arrependo de ter deixado a rede, o barco, o meu pai, para seguir esse Jesus, porque agora o meu irmão está morto. Se você é esta pessoa, você não serve para servir Jesus, porque você perdeu o emprego, porque aconteceu alguma coisa, uma perseguição, uma luta. Você não serve para servir Jesus. Por uma dificuldade, você não serve para servir Jesus. Mas eu estava olhando o seu irmão morrer ali, ele não disse nada. Sabe por quê? Ele não tomou a frente, ele não foi em cima daquele soldado, ele não foi agressivo, porque ele sabia o risco que eles estavam correndo. Eles foram chamados para isso. Nós, cristãos de verdade, estamos seriamente correndo um risco de um dia, um momento, a igreja ser perseguida no Brasil. E como nós vamos lidar com isso? Porque qualquer coisa a gente quer parar. E ele olha o seu irmão. Ele não disse para Jesus: eu me arrependo de ter tomado uma decisão, seguir o Senhor, abandonar a rede, o barco, meu pai, a minha casa, para isso, para esse momento de crueldade. Tem gente, irmão, que chega pastor, dou dízimo, dou oferta, dou tudo na igreja, mas porque eu estou passando por isso, irmão, pergunta para Jesus, rapaz, não é para mim não. Vou saber?
Eu sei que eu dou dízimo também, eu dou oferta também, passo por luta. E ainda estou no altar pregando e estou passando por luta. Eu disse para minha esposa, eu falei, não sei não, hein? Acho que eu vou para a glória. Paralisou meu corpo todo em blé. Não conseguia me mover, não conseguia mexer. Eu falei, será que eu estou sendo arrebatado? Olhei para mim mesmo, eu falei, eu estou aqui ainda. E eu não mexi o corpo, dor do fio de cabelo à planta dos pés. Eu falei, Jesus, ou me cura ou o Senhor me leva. Qual que vai ser agora? Eu falei assim, então me deixa só dormir. Se eu não acordar mais, eu fui para a glória. Aí eu acordei. Naquele exato momento, o Senhor disse para mim: quem começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O que você anuncia, o que você prega, o que você toca, o que você faz, é tudo aquilo que eu disse para você desde o princípio. Eu sou o mesmo ontem, hoje, amanhã, eternamente. Mas se é necessário que muitas vezes você passa para você entender que eu sou o Senhor teu Deus que te sara, eu sou o Senhor teu Deus que te cura, eu sou o Senhor teu Deus que te provê em todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus. E aí percebemos que João, ele está diante de um impasse. Ou ele volta para trás, ou ele continua. E a palavra do Senhor diz, no verso 5: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Isso quer dizer, o couro estava comendo, e os caras estavam onde? Na igreja orando. As pessoas estavam buscando. João estava ali, motivando os outros, vamos continuar orando. Meu irmão morreu, mas eu não vou perder a esperança. Meu irmão morreu, mas eu não vou voltar atrás. Não quero voltar para casa do papai e da mamãe, não. Eu vou continuar firme e forte. Deus é comigo. Não quero voltar para trás, não. Ainda que eu esteja sendo perseguido, ainda que eu esteja passando luta, eu não vou parar. Pode me chicotear, pode se levantar contra mim, pode me chamar de traidor, pode me abandonar, pode me caluniar, pode me apontar, mas desse Jesus eu não largo, eu não abandono. Eu vou continuar marchando firme, eu vou continuar. E aí eu percebo que quando ele assumiu esse chamado, Lucas capítulo de número 10, Mateus capítulo de número 10, verso 1 em diante, Jesus está falando sobre os 12 discípulos. E quando ele fala sobre os 12 discípulos, ele fala assim: quem está no meio? Tiago e João, no meio dos apóstolos, escolhido por Deus. Eu quero finalizar aqui essa mensagem, porque aquele que está no Senhor não anda em trevas, na escuridão, mas tem a luz da vida. Eu quero finalizar aqui no livro de João mesmo, ele falando, o apóstolo João, esse que perdeu o irmão, e porque ele não se abalou, provavelmente estava ferida a sua alma, mas ele não desistiu de continuar falando do amor de Jesus, continuar pregando Jesus. Não pare, ainda que seja perseguido ou passe por luta, continue fazendo o que você tem que fazer.